Eu sou Yara Nancy, professora de psicologia do DCHF, e pensando esse nosso contexto atual, nós estamos sendo convidados a viver o desconhecido, a viver o incerto e a viver o desafiador. Hoje nós vivemos, na grande maioria das vezes, sentimento de medo, de angústia e de insegurança. Porém, quanto mais ansiosos, quanto mais medrosos, mais suscetíveis nós estamos ao adoecimento, seja o adoecimento físico pela própria situação que o sistema imunológico pode se encontrar, como também emocionalmente, psicologicamente, diante de um contexto tão desafiador. Subjetivamente, nós fomos sequestrados, né? De uma hora para outra fomos retirados das nossas seguranças, das nossas verdades, das nossas certezas, e fomos empurrados para um mundo novo, que é estranho, mas que ao mesmo tempo nos é tão próximo. Viver nessa estranheza, né, que envolve, sobretudo, uma certa obrigatoriedade, né, de assumir uma responsabilidade pela cada ação que nos cabe fazer nesse momento. A gente vive diante de um inimigo que é invisível, que a gente não sabe onde encontrar e onde muitas vezes nós podemos ser os agentes e os portadores e os proliferadores desse mesmo mal. E aí, esse vírus nos coloca diante de uma total falta de controle, né? Quando a gente é arrebatado, né, das nossas verdades, e a gente começa a viver nesse contexto tão desconhecido e tão incerto. É um contexto geral, é um contexto planetário, né, que nos convida a ver como as nossas relações elas são interligadas, de como a gente vive de maneira sistêmica e de como o que acontece em uma parte do mundo reverbera, consequentemente, em toda a humanidade. Além disso, a gente tem todos os desafios que os nossos contextos específicos nos demandam nesse momento. É o desconhecido, muitas vezes, que está em mim mesmo, né? Quando eu me deparo diante de emoções e de sentimentos que eu nunca imaginei que um dia eu teria, e aí eu também me desconheço. Essa necessidade que a gente tem de estar em casa, e aí a gente se depara com aquilo que a gente chama de família, né? Que família é essa? Como é que a gente se organiza? Quais são as demandas que nós temos? De repente, muitas pessoas que nunca imaginaram cuidar dos seus parentes idosos, das suas mães, do seu pai, das suas tias, agora tem essa responsabilidade. Ainda mais o desafio de estar com as crianças em casa, tendo que lidar muitas vezes com um trabalho que deixou de ser nesse espaço público e coletivo e precisa agora ser desempenhado no espaço doméstico, o que requer muitas vezes habilidades e competências que a gente não tem muitas vezes como professor, muitas vezes como qualquer outra profissão, mas que a gente precisa estar dando essa resposta. E sobretudo os nossos próprios desafios pessoais, né? Quando a gente se depara com o não saber, quando a gente se depara com esse inimigo invisível que nos coloca diante de tantas incertezas. E aí, como lidar com esse momento? Não existe dica, gente, tá? Existe a gente entender que neste momento a gente só pode estar focado no cada dia, né? A nossa noção de tempo mudou e a gente só tem o presente, a gente só pode agir no presente. Porém, a gente pode aprender com a história, a gente pode olhar para o processo de desenvolvimento da raça humana e aprender. E quando eu olho para esse processo, eu entendo que duas palavras agora são de suma importância. Uma é a adaptação e a segunda é a flexibilidade. Então, é a gente agir no hoje, que é tudo que nós temos, focando as nossas ações, os nossos passos, e, sobretudo, entendendo que a gente vai trabalhar com aquilo que é possível, que é aquilo que eu posso fazer. A gente precisa baixar o nosso nível de exigência, aumentar o nosso nível de tolerância e, sobretudo, entender que a gente está aprendendo a lidar com essa situação.
Quanto menos cobrança, quanto menos culpa e quanto mais flexibilidade, a gente vai lidar melhor com esse incerto, com esse inseguro e acolher a nossa angústia, tirando dela a melhor aprendizagem.